Muito bem, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso que tem um projeto espetacular para nós, um projeto altamente sofisticado, um projeto perfeito para aquele que quer. É para quem quer, irmãos. É pela fé. E você precisa de tomar a decisão de querer, de aceitar. Porque o que eu tenho visto aí é as pessoas, primeiro, questionando a Deus, questionando o projeto de Deus. Segundo, não pegam uma Bíblia para ler, não leem a Bíblia, apenas ficam ouvindo conversa de homens e tiram suas próprias conclusões de um projeto que é tão sofisticado, é tão perfeito, que toda a ciência do mundo até hoje não conseguiu nem entender, nem desvendar. A ciência está tentando aí, com toda a tecnologia, com todo o aparato que ela tem, com todo o conhecimento, tentando desvendar o DNA, não consegue fazer um ovo, não consegue fazer uma vida, né? Não conseguem, com todo o conhecimento, homens com conhecimento enorme, com uma dedicação extrema nos seus conhecimentos, na sua luta para desenvolver tecnologias. No entanto, a sabedoria humana deles é ridícula, é miserável. Pessoas com um QI altíssimo, com uma capacidade intelectual altíssima, mas com uma sabedoria humana ridícula, miserável. Tanto é que o que nós vemos aí, em pleno século XXI, com toda a ciência provando, toda a realidade matemática provando a veracidade desse livrinho, tanto que o que nós estamos lendo aqui no livro de Levíticos mostra já claramente, comparando com a ciência que tem hoje, que a Bíblia há mais de 4.000 anos já tinha razão, a Bíblia já estava adiantada, já sabia tudo o que aconteceu hoje, mas as pessoas, irmãos, não se rendem à verdade. Não se rendem à verdade. Não se esqueçam que na tentação lá de Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, o diabo ofereceu os reinos desse mundo para Jesus, porque as forças do mal governam este mundo, não é? E como diz a irmã aqui, né, missionária Mônica aqui, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porque quando você vê a história do ser humano, é fácil você entender. Adão e Eva estavam no paraíso. Não precisavam de plantar, não precisavam de trabalhar, tudo perfeito, não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento. Mas Deus tinha leis, estatutos, mandamentos e juízos, regras, até porque no universo não existe nada sem regra. É só o iludido mesmo que acha que pode viver sem regra. Não existe no universo nada que não obedeça a uma lei, até o caos obedece à lei do caos. E aí, esse casal resolve desobedecer o projeto de Deus. Ora,
É claro que eles tinham que pagar um preço para compreender o que é o projeto de Deus, como é o projeto de Deus. Por isso que Deus deu livre arbítrio ao homem. Deus poderia impor, Deus poderia te obrigar, Deus poderia te exterminar, assim como quando ele olha para Noé, ele tinha um projeto ali de exterminar o ser humano que ele criou, por causa da maldade do ser humano, por causa da inclinação para o mal. E o que Deus faz? Deus dá uma oportunidade para Noé, para a família dele. E assim Deus vem dando oportunidade para nós. E agora, nesses últimos, vamos dizer aí, irmãos, não faz 30 anos que a tecnologia que Deus já dizia, lá Jesus já dizia, a tecnologia que Deus implantou aqui na terra, para que tudo fosse revelado. Jesus falou no final dos tempos, tudo será revelado, não haverá nada oculto. Então hoje só segue falso pastor quem quer, só vota em político desonesto quem quer, só acredita em mentira quem quer, porque está tudo revelado. Isso é revelação dada por Deus. Para quê? Para que agora claramente Deus tira as escamas dos seus olhos e você pode enxergar, assim como o sacerdote enxergava, o profeta enxergava naquela época, assim como o profeta falava, Deus falava diretamente com ele. Agora o véu foi rasgado, as escamas já caíram dos seus olhos. Você não enxerga porque não quer. Ainda temos aí pessoas com uma Bíblia na mão. Se você for no centro espírita, tem uma Bíblia lá igual essa. Mas eles não seguem a Bíblia. Eles seguem a religião. Aquilo que os homens fazem e falam e que acrescentam nesse livro aqui, ou que tiram. Porque se eles pegassem a Bíblia para ler e fossem honestos, eles não iam continuar com a religião deles. Por quê? Porque ela contradiz o que está escrito na Bíblia. Assim como essas pessoas que ainda estão em pleno século 21 pedindo ajuda para imagens. O presbítero Paulo leu aqui para nós, Colossenses capítulo 3, versículo 17, que deixa claro, que a Bíblia diz claramente: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, tudo, quando diz tudo, é tudo, fazei em nome de Jesus. Não falou para fazer em nome de Paulo, Pedro, Maria, João, é em nome de Jesus. Mas as pessoas aceitam? Não aceitam. O próprio crente que está aí na igreja há 10, 20, 30 anos, tem título de pastor, não lê a Bíblia, não segue a Bíblia, anda contrário à Bíblia. Livro de Jeremias, capítulo 3, 16, eles não leem, está claramente escrito lá, não é? Deuteronômio, capítulo 30, está claramente descrito lá o que Deus fala, mas as pessoas querem ler, não querem impor a Deus o seu próprio pensamento, o seu gênio, a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, o seu projeto, querem impor a Deus o projeto deles. Ora, irmãos, olha em volta, olha a sua volta, chega no espelho, olha para você, me mostra se o homem até hoje, com toda a tecnologia, já construiu um ser ou um objeto ou alguma coisa igual a você. Se juntar todos os computadores do mundo, ele não tem a capacidade do seu cérebro. Não tem a capacidade do seu cérebro. E você acha que isso veio de uma chocadeira, veio do nada.
veio da coincidência, do caos, ou do evolucionismo de Darwin, que é uma teoria extremamente mentirosa, que mentiram para você na escola, não é? Em tudo que você olhar aqui na terra, você vai ver a mão de Deus. É impossível todos os acontecimentos que existem aqui na terra não ter um arquiteto, um governo. É impossível. O próprio planeta Terra, as forças que regem esse planeta, elas têm que andar rigorosamente corretas. Você vê aí a natureza, outono, inverno, as marés, que são influenciadas pela Lua. A Lua está lá, não tem motor, não tem nada, ela influencia as marés do mar na Terra. Você acha que isso tudo é por acaso? A Lua tem um cara lá, a Lua tem pensamento. As pessoas parece que não tem nada na cabeça, entendeu? Fazem de tudo para não aceitar que Deus existe e que Deus é o Criador. É Ele que fez os céus e a terra e tudo quanto nela há, tudo que há aqui, e querem questionar o projeto de Deus. Aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 3, Deus fala assim, versículo 4, Deus fala para Ezequiel assim: e disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel, nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te daria ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinada e dura de coração. Entendeu, irmãos? Deus está dizendo assim: olha, o meu projeto, a minha palavra, esse livro aqui, ó, está escrito na sua língua, não está? Você não fala português? Se eu estivesse pregando uma igreja de japonês, ela estava escrita em japonês. Entendeu? Deus fala assim: olha, está aqui, ó, meu projeto está aqui, ó. Você chega lá para o crente lá e fala na língua dele, claramente para ele entender. Mas ele não vai querer ouvir, por quê? Porque o coração dele é duro, ele é obstinado, ele tem uma inclinação para o mal, ele é egoísta, ele não quer se converter, não quer mudar. E o que esse livro, ele quer? Mudar você. Por quê? Porque o seu corpo é animal. O seu corpo é animal. Você só sabe falar porque você foi criado numa civilização, numa sociedade civilizada. Te ensinaram a ler, escrever. Se não nem falar, você não sabia. Você foi sendo educado, só que quem te educou, infelizmente, foi o homem. Foi o homem, professores mentirosos, adultos mentirosos, que aprenderam também com os que ensinaram para eles mentira, pessoas que nunca aceitaram o projeto de Deus, a palavra de Deus, nem aqueles que foram libertos de 400 anos de escravidão aceitaram a palavra de Deus, e assim você continua também não aceitando a palavra de Deus, sendo rebelde, coração duro, não é? Não tem tempo, você não tem tempo, você tem muita coisa para fazer, né? Só que tempo, irmãos, para Deus, é muito claro para Deus o tempo. Tempo é uma questão de preferência. Deus sabe que quando você prefere uma coisa, você tem tempo para ela, entendeu? Por isso que Jesus fala o quê? Primeiro buscai o reino de Deus, primeiro. Se você vai buscar o reino de Deus primeiro, você vai ter tempo.
para buscar o reino de Deus. Você vai ter tempo para ler a Bíblia, você vai ter tempo para orar, você vai ter tempo para observar você, porque a Bíblia não pede para você observar ninguém, né? Ela pede para você observar você, examine esse homem a si mesmo. Então, se você não consegue nem ler a Bíblia, como que você vai mudar? Como que você vai mudar? Você não vai mudar, entendeu? E o que vai acontecer com você? Deus vai dizer para você claramente: eu não te conheço. E Deus está certo. Imagina o ser mais poderoso do universo preocupado com você, querendo te dar o melhor, querendo te fazer feliz, querendo te levar para o reino dele, mas você não quer ir, porque você quer viver no seu reino, no seu, não é no de Deus. Se você quer viver no seu reino, Deus não vai deixar você viver no reino dele. Isso é simples, irmãos. Deus está deixando a gente viver aqui na terra. Deus da laranja, Deus da mamão, Deus da maçã, Deus da uva, Deus da chuva, Deus da água, Deus dá o vento. Deus dá tudo aí, ó. O pé de goiaba nasce sozinho, você não precisa nem plantar. A comida se reproduz. O que tem de errado aqui na terra? É o seu reino, o seu pensamento. Pessoas que querem viver só o pensamento dela, e elas se tornam ditadores dentro das suas bolhas, dentro do seu espaço, entendeu? Tem gente que é ditador, que quer dominar um país, tem gente que é ditador, que quer dominar um estado, tem gente que é ditador, que quer dominar um governo, uma cidade, e tem gente que é ditador, que quer dominar uma casa, uma família, entendeu? São ditadores, pessoas egoístas, egocêntricas, que não se rendem. Muitas vezes tem que pegar um câncer, tem que ir lá no inferno. Aí alguns desses, quando estão lá no inferno, aí resolvem se converter, aceitar a palavra de Deus. E Deus não trouxe você aqui no mundo, não criou você para isso. Deus quer que na sua bonança, na sua alegria, na sua paz, na sua força, na sua saúde, você aceite o projeto dele, porque o projeto dele é para o seu bem. Ai, irmão, Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Para Deus ser feliz, Deus não precisa de você. É porque a graça de Deus é muito grande, é porque o amor de Deus é muito grande, é porque a misericórdia de Deus é muito grande, que Ele suporta as nossas misérias e vai suportando, como a Bíblia diz que Deus suportou aquelas pessoas por mais de 40 anos, suportou. Imagina só, imagina você casado com uma pessoa e ter que suportar ela 40 anos, não é? Mas por quê? Porque o amor de Deus é muito grande e, inclusive, a Bíblia deixa claro que Deus muitas vezes faz isso por amor ao projeto dele, por amor ao nome dele, não porque você merece, mas o que Deus espera de você é que você lute contra o seu pensamento ruim, lute contra o seu gênio ruim, lute contra as atitudes que você toma no seu dia a dia, que são contra o projeto de Deus, são contra Deus, são contra as pessoas que vivem no teu mundinho e no final são contra você mesmo. Essa é a verdade. Tudo que você fizer de negativo, de mal, de ruim, de egoísta, de narcisista, vai ser contra você. Lá na frente vai vir a continha para você. Vem uma conta para você lá na frente. Não se iluda não. Essa ilusão de achar que a pessoa faz o que quer, que Deus não está vendo, entendeu? Que nada vai acontecer, esquece isso daí. Nosso Deus é justo, 100% justo.
a balança de Deus não é igual a balança da justiça do homem aí, entendeu? Que conforme o poder que o outro tem, né, a justiça fica cega. A justiça de Deus não é cega, irmãos. Deus vê tudo, sabe tudo, e você será julgado por Deus, e ao invés de você receber a bênção, você vai receber a maldição. Essa é a verdade. Não tem dois caminhos, irmãos. Infelizmente, para todas as pessoas na terra, só há um caminho. Há um só Deus, uma só Bíblia, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo. Essa é a verdade. O resto é conversa fiada, é conversa de gente que, infelizmente, são pessoas miseráveis, que não dão valor a nada, que não pensam no amanhã. Jesus deixou claro isso daí. A briga de Jesus, o ministério dele inteiro foi contra a igreja, contra religiosos, contra escribas, contra fariseus, contra sacerdotes. Quem matou Jesus foi a própria igreja, foram os crentes que mataram Jesus. Isso já é um exemplo para quê? Para que você não acredite em ninguém. Você não é chamado para acreditar em pastor, você não é chamado para acreditar em padre, você não é chamado para acreditar em governador, você não é chamado para acreditar no homem. A Bíblia diz, é do homem que confia no homem. Você é chamado para acreditar em Deus, você é chamado para acreditar no que está escrito nesse livro aqui. Essa é a verdade, irmãos. O resto é conversa. Conversa não leva ninguém a nada. Estamos lendo, irmãos, o livro de Levítico, no capítulo 15, que diz a palavra do Senhor assim: e falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne será imunda por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Irmãos, isso aqui prova a veracidade da Bíblia, a matemática da Bíblia, a realidade da Bíblia. Imagina naquele tempo as pessoas receberem uma lei dessa, elas não iam compreender isso aí, era só pela fé mesmo. Hoje nós sabemos que a água encanada salvou milhões de vidas, né? As esterilizações nos hospitais, as esterilizações nas cirurgias, né? A separação das pessoas com doenças de bactérias, doenças de vírus, doenças de fungos, né? A transmissão de doenças de uma pessoa para outra por contato ou até pela roupa, e aqui está deixando claro isso. Hoje nós já sabemos claramente isso. Hoje é normal. Se você for para um hospital, é normal. O médico vai usar luva, vai usar máscara, vai usar esterilizantes, entendeu? É normal. Mas naquele tempo da ignorância, que não tinha nem luz elétrica, o único médico que já sabia tudo isso daqui era o próprio Deus. E as pessoas não enxergam, né? Também toda cela em que cavalgar, o que tem fluxos, versículo 8, né? Quanto também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo,
Então lavará este as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar, o que tem um fluxo, será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem um fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Olha que coisa fantástica, né, irmãos? As pessoas não dão valor nenhum. O homem moderno hoje, né? O homem moderno hoje tem excesso de tudo, né? E não dá valor a nada, né? O ser humano não dá valor nenhum à água, né? Olha que espetáculo criado por Deus, que é a água. H2O. Ela não tem cor, ela não tem cheiro, ela não tem gosto. E nós necessitamos dela porque o nosso corpo é 70% água, né? A vida precisa da água. E veja bem, irmãos, que ela é um solvente também. Ela é um solvente, ela é um desinfetante. Ela é uma coisa maravilhosa, né? Só Deus para criar uma coisa tão maravilhosa e a gente não dá valor porque tem em abundância. E o vaso de barro que é tocado, que tem um fluxo, será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Imagina aquele povo naquela época aceitar, só porque tinha alguém doente, para quebrar um vaso de barro. Quanto, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas e banhará sua carne em águas correntes e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Porém o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavarão com água e será imunda até a tarde. Hoje nós sabemos até que a transmissão da AIDS é feita por relação, né? Hoje nós sabemos disso, né? E também se o homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que a tocar será imunda até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ela, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo, da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Aqui você vai ver uma referência, irmãos, lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, Marcos capítulo 5, versículo 25, Lucas capítulo 8, versículo 43, que conta a história daquela mulher do fluxo de sangue, né? Que é uma história muito interessante. Toda a cama sobre o que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda a coisa sobre o que se sentar será imunda conforme a imundície da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa.
E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e o outro para holocausto. E o sacerdote fará por ela a expiação do fluxo de sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Você vai ver uma referência aqui muito interessante, Números capítulo 5, versículo 3, capítulo 19, versículo 13, capítulo 19, versículo 20, Ezequiel capítulo 5, versículo 11 e capítulo 23, versículo 38. Esta é a lei que tem o fluxo e daquele de quem sai o sêmen da cópula e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Vê que aula de ciência que a Bíblia dá para a gente aqui, não é, irmãos?